muito mais que reunir ônibus e caminhões antigos, a VVR, Viver, Ver e Rever, reúne histórias, reúne conhecimento que nos ajuda a entender como o setor de transportes, um setor tão dinâmico, se desenvolveu. Essas histórias são formadas por pessoas que trabalharam no setor e por pessoas que são apaixonadas pelo ir e vir das pessoas. Salomão Golansky é um dos exemplos disso. Ele é da região sul do país e ele tem muita história para contar para a gente. Senhor Salomão, desde pequeno o senhor gosta de ônibus, né? Desde os meus 8 anos de idade, em 1956, eu já andava de papa-fila em Porto Alegre e ônibus estrangeiro, porque os ônibus nacionais eram muito poucos. Em 1958, a Prefeitura de Porto Alegre adquiriu 20 monoblocos daqui de São Paulo. E aí foi que eu comecei a fazer amizade com os motoristas e me tornar agora um busólogo, que até então esta palavra era desconhecida. Agora, o senhor Salomão, ele tem um amplo conhecimento de transportes de tal maneira que hoje os busólogos, os profissionais, os admiradores conhecem marcas como Comil, Marco Polo, como Acaio, Mascarello, Neobus, Mercedes-Benz, Volkswagen, Scania, MAN, enfim, são as marcas que são conhecidas hoje. Mas o país teve muitas empresas, muitos empreendedores que lutaram para que o transporte viesse a se desenvolver e chegasse no parâmetro que está hoje, um parâmetro que a indústria brasileira é uma das mais respeitadas do mundo. E o senhor Salomão tem a história e tem o nome de algumas dessas empresas que ficaram para a história e não são tão conhecidas ainda do público atual. Senhor Salomão, quais as empresas que não são tão conhecidas assim que o senhor recorda e um pouquinho da história delas? A Carrocerias Elisiário serviu como professor, instrutor das demais fábricas de carroceria. Da Elisiário saiu a Irbedal, que era um ex-funcionário que abriu a sua própria marca. E também o filho do seu Elisiário, que abriu a Carrocerias Azirma. Azirma. E ambas não existem mais. E o Elisiário, como todos sabem, foi vendida para Nicola, Carrocerias Nicola Sociedade Anônima. Tivemos em Novo Hamburgo 2 fábricas de carroceria, a Ott e a Catelli Hennemann. Em Erechim, nós tivemos 2, a Incassel e a Piasson. Todas elas eu visitei quando meus 15, 16, 17 anos de idade. Agora, é da Piasson ou Piasson? Piasson, né? Dos irmãos Piasson, no qual o seu Rosalino Piasson, hoje com 84 anos de idade, ainda está vivo. E o senhor teve um encontro muito interessante com a família, né? Em 2011, eu visitei a família Piasson através do seu Rosalino e mostrei a ele uma recordação que eu ganhei em 1966, 45 anos, uma plaquinha do ônibus Carrocerias Piasson, que está até hoje guardada como uma relíquia. Para mim, ela vale ouro. E quando ele viu? Bom, quando o seu Rosalino Piasson viu a plaquinha, ficou emocionado. Não chorou porque ele segurou as lágrimas, mas que deu emoção, deu 45 anos guardada, uma relíquia. Quando a gente fala em busólogos, muitas pessoas pensam que são só os jovens que fotografam ônibus, que postam na internet. Realmente, eles têm seu papel, são importantes, eles estão registrando o presente, mas o busólogo de verdade é aquele que pesquisa, é aquele que vai atrás da informação, é aquele que inclusive dissemina a informação e que tem o ônibus não apenas como um veículo, mas como parte da sua vida. Senhor Salomão, o que é o ônibus para você? O que significa o ônibus para o senhor? O ônibus é um meio de transporte que jamais será trocado. Ninguém substitui o ônibus. Existem os automóveis, mas os automóveis são concorrentes do ônibus. Mas o ônibus é uma peça insubstituível.
E nesse tempo todo de admiração pelo ônibus, o senhor coleciona, o senhor falou da plaquinha, da família Pliasson, agora o senhor coleciona miniaturas, fotos, como que é? A primeira miniatura que eu comprei de um ônibus em 1967 em Israel. Era o ônibus urbano de Israel. E tem ele até hoje? Até hoje guardada também. Quantas miniaturas o senhor tem, mais ou menos? De ônibus eu tenho umas 10 e de automóveis mais umas 20. E o contato com os empresários? Ônibus, caminhões, automóveis. A paixão por ônibus também é tão grande que fez com que o Sr. Salomão fizesse várias viagens. A Caio, hoje conhecida por ter sede em Botucatu, também teve teve fábricas, unidades em outros locais do país, inclusive na região norte e nordeste. É isso mesmo? Isso mesmo. Eu saí de Porto Alegre, São Paulo, de ônibus, e São Paulo, Recife, de ônibus, 53 horas de viagem, e fui visitar a Caio Norte, em Recife. Que modelos ela fazia naquela época, o senhor lembra? Não me lembro. Não lembra, mas eram modelos predominantemente urbanos. Modelo urbano para atender a região Nordeste. Certo, para ver como o país nessa época já estava crescendo, o desenvolvimento estava se expandindo por outras regiões, não estava apenas no eixo sul e sudeste do país. Agora, a VVR, que é uma organização do primeiro clube do ônibus antigo brasileiro, ela acaba refletindo também em todo o país outros movimentos. E foi da VVR, foi com contato também que nasceu o segundo clube do ônibus antigo brasileiro, né, Sr. Salomão? Foi, em 2011. Eu e o Marcos Jeremias tivemos a ideia de lançar também em Porto Alegre a exposição de ônibus antigo. Foi nos cedido um espaço na FENAC, nos pavilhões da FENAC em Novo Hamburgo, para que fizéssemos a exposição. Na primeira exposição tivemos 15 ônibus. Em 2013, isto é, em agosto, nós tivemos 30 ônibus. Quer dizer, de ano a ano, graças a Deus, está crescendo. Tá certo, Sr. Salomão. Muito obrigado pela sua participação no canal do ônibus, que acompanha esse dia especial aqui na VVR, exposição de ônibus e caminhões antigos que contam muito da história do país.